Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Hernani Freitas e hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre história, né? Já tem alguns vídeos aí do meu canal de história, então se você quiser aprender um pouquinho mais de história, quiser conversar um pouquinho mais, entra aí no meu canal, Prof. Hernani Freitas, curte os vídeos, faz as suas críticas e envia para os amigos, tá bom? Hoje eu quero falar com vocês sobre o período que nós chamamos das grandes navegações. É um período importante da história, né? Principalmente da história europeia, mas que acaba sendo um período importante também para a globalização, que nós também podemos chamar esse período de período da globalização europeia, porque a Europa vai conhecer, né? Vai conhecer outro mundo, vai conhecer um mundo novo, né? Vai conhecer novos lugares, inclusive vai chegar até aqui no Brasil também. E Portugal vai tomar a grande liderança. Portugal vai ser o grande pioneiro nessas grandes navegações, né? Então, as grandes navegações ela tem início no final da Idade Média, né? É, o mundo que os europeus conheciam se resumia a poucos lugares, né? Se resumia ao Oriente Médio, ao norte da África e às Índias, né? As Índias era famosa porque já buscavam as especiarias lá nas Índias, principalmente os comerciantes genoveses e venezianos, né? Então, grande parte dos europeus, eles conheciam apenas o Extremo Oriente por meio de relatos, né? Por meio de conversas que as pessoas tinham. E existia um medo muito grande do Oceano Atlântico. Nossa, mas as pessoas tinham muito medo mesmo do Oceano Atlântico, né? Por quê? Na Idade Média, se tinha aquela ideia de que o Oceano Atlântico, que a Terra era, principalmente que a Terra era quadrada, né? A própria Igreja Católica vai falar, vai bater o martelo e dizer que a Terra era quadrada. Giordano Bruno vai morrer por causa disso, Nicolau Copérnico vai ser condenado, né? E aí vários outros pensadores, vários outros cientistas da época vão ser condenados justamente porque vão falar que a Terra é esférica, que a Terra é redonda e que a Terra não é quadrada. Então, pela Terra ser quadrada, eles tinham medo, né, de chegar o Oceano Atlântico ter precipícios, e eles imaginavam o Oceano Atlântico como um lugar que tivesse monstros e muitos monstros, enormes monstros grandes, baleias, dragões, que fossem engolir toda essa embarcação, né? E também eles tinham essa visão de mundo, porque tudo aquilo que é desconhecido para nós temos medo, né? Depois a gente vai se acostumando, depois a gente vai melhorando e vai ajudando isso. Mas os portugueses são os pioneiros nas grandes navegações. Quais são os fatores que levam os portugueses a serem pioneiros? A burguesia, né? Nós temos o fortalecimento da burguesia, não só em Portugal, mas na Itália, na Espanha e depois mais para frente em outros países, na Inglaterra, por exemplo, no Império Britânico, né? Mas a crise no sistema feudal vai gerar essa burguesia. E a burguesia começa a ganhar muito dinheiro, né? Através da burguesia vem o renascimento comercial, vem o renascimento científico, cultural e tudo mais, aí que é papo para outras aulas e outros vídeos que você pode curtir aí também no meu canal, tá bom? Então, a busca por novos espaços, novos mercados, por lucratividade, por mercadorias, especiarias, né, faz com que os portugueses saiam na frente. Mas alguns outros fatores são importantes nesse estudo aí que os portugueses saem na frente nas grandes navegações. Primeiro, todo o seu território ali
quase toda a maioria do seu território estava banhado pelo oceano, então ficava mais fácil. E não sei se vocês já ouviram falar também da escola de Sagres, né? A escola de Sagres foi uma escola naval, uma escola que não foi escola, né? Um ajuntamento de pessoas lá por Dom Henrique, filho do rei. Ele vai ajuntar um pessoal, ele ajunta o pessoal, ele leva para lá cartógrafos, astrônomos, matemáticos, navegadores, e aí, a cada viagem feita, eles vão se encontrar, uma espécie de um clube, né? Para trocar ideias. E aí eles vão fazer os mapas náuticos, eles vão trocar as experiências de viagem. No entanto, que toda vez que saía uma embarcação, uma esquadra de Portugal, tinha lá um escrivão, né? Uma pessoa que desenhava, uma pessoa que escrevia tudo que acontecia. Então, essa troca de informações dentro da escola de Sagres vai ser muito importante para o descobrimento de novas terras e também para o pioneirismo de Portugal. E aí eles vão começar a usar instrumentos, né, como o astrolábio, a bolsa, a caravela, vão desenvolver navios mais maneiros, mais maiores, capazes de carregar mais coisas e aguentar mais impactos, né? Então, essas informações que eles tinham eram muito importantes para que eles conseguissem sair na frente dos outros países, né? Então, Portugal vai ser o grande pioneiro nas grandes navegações. O medo do Oceano Atlântico continua, não podemos esquecer disso, né? No século XV, só relembrando, falando um pouquinho das especiarias, no século XV, os países europeus que quisessem comprar as especiarias, por exemplo, pimenta, açafrão, gengibre, canela e outros temperos, tinham que recorrer aos comerciantes de Gênova e de Veneza, que tinham um contrato com os árabes, né, para poder ganhar dinheiro. Então, o que acontece? Os portugueses querem ganhar um pouquinho mais de dinheiro também, os portugueses também querem ter lucro. E os reis querem ter lucro também junto com a burguesia, né? E aí nós estamos vendo aí o nascimento forte ou o aumento forte do capitalismo. Por quê? Quando se aumenta as vendas, o comércio, vai aumentar também os impostos e a lucratividade para os reis, e aí vai melhorar tudo, né? A burguesia ela vai construir casas bonitas, castelos, praças, vão investir nas obras, né, nas estátuas, nos quadros, e vão deixar um grande legado aí. Ela quer também ser notada como a nobreza era notada. E os comerciantes, o comércio, as grandes navegações, vai ajudar muito, muito nisso. E só voltando ali no assunto do pioneirismo português, então Portugal vai ser o pioneiro nas grandes navegações do século XV ao século XVI, devido a uma série de condições, né? Eu já falei para vocês, a grande experiência náutica que eles têm, né, devido aí também às navegações, a pesca do bacalhau, né? A pesca do bacalhau, e Portugal já tem um Estado consolidado, desde 1136, um Estado consolidado, uma monarquia consolidada, né? Uma unificação territorial assegurada, tranquila, e eles vão fazer um investimento do conhecimento náutico, né? Um investimento aquisição, lá com a escola de Sagres, né? Matemático, cartógrafos, equipamentos e tudo mais. Uma escola, nós chamamos de escola, mas não é uma escola parecida com as escolas que nós conhecemos hoje, né? Que tem lá seus alunos, mas uma troca de informação de pessoas, né? Aí vai ter também o investimento dos genoveses e a localização geográfica, principalmente, que é o que eu falei para vocês, a localização geográfica de Portugal, né? Então, as grandes navegações vai ser uma espécie de globalização europeia, porque a partir das grandes navegações, eles vão buscar as coisas ali através do Oceano Atlântico, né? Me faltou as palavras aqui. Vão buscar novas aventuras através do Oceano Atlântico, e aí os portugueses
vão ter aí grandes vitórias, né? Grandes vitórias, inclusive, quando eles chegam no Brasil, aqui em Porto Seguro, né? Na cidade de Porto Seguro. Então, os portugueses queriam fazer o seguinte para poder chegar às Índias. Eles queriam contornar o sul da África até chegar ao Oriente. Mas eles não sabiam se isso era realmente possível. Mas eles vão se aventurar, né? Eles vão se aventurar e, se aventurando, eles vão conseguir fazer grandes coisas aí nas grandes navegações. Tá bom? Então, eu vou parando por aqui nessas grandes navegações para não, né, não esticar muito o assunto, e eu volto, né, num próximo momento falando dessa chegada dos portugueses aqui no Brasil, da descoberta das Américas. Então clica aí no meu canal, né, fala aí se você gostou, se você não gostou, se você entendeu, se não entendeu nada, mas é sempre bom conversar de história. Por quê? História nos ajuda a compreender o que nós fizemos lá no passado, né? Que nós fizemos lá no passado, para a gente viver um futuro, um presente com conhecimento, com qualidade, com cultura, e também para termos um futuro mais organizado, uma sociedade mais organizada. Por isso nós precisamos conhecer, e história é muito importante, né? Então é muito legal que vocês conheçam a história, tá bom? Ó, um grande abraço para vocês, até nosso próximo contato.